tudo bem? Sejam bem-vindos, meu nome é Valquênia. Hoje a gente vai aprender a fazer o americano de crochê azaleia. Esse americano foi produzido com fio Barroco Max Color número 6, mas você pode utilizar também o barbante, tá? Que vai ficar bom igualmente, tá ok? O tamanho dele aqui, ó, de bico a bico, ficou de 40 centímetros. As cores que eu utilizei para esse aqui foi a cor Rapadura 7389. Para fazer a composição, eu coloquei o Marsala 7136, tá ok? Mas de qualquer forma, eu vou deixar todos anotadinhos aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Desde já, eu espero que vocês gostem. Deixe o seu joinha, tá? Isso ajuda muito no crescimento do canal. E comentem, compartilhem. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para quem não me acompanha, o link lá do Instagram para você me acompanhar por lá também. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Pessoal, para esse passo a passo, eu vou utilizar a cor Pink 6133, Barroco Max Color número 6. E vou fazer a composição com verde candy 2204. A gente vai precisar também de tesoura, uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates. E a agulha que eu vou utilizar é de numeração 3,5 mm. A agulha você pode utilizar que você se sentir mais confortável, tá? Se seus pontos é um pouquinho mais larguinho, você pode usar de numeração 3 mm, para você alcançar o mesmo resultado aqui, tá bom? Durante o vídeo, eu vou falar também de algumas adaptações que você pode fazer nessas carreirinhas aqui de correntes, tá? Nessas alcinhas aqui. Tá ok? Eu vou explicando pra vocês direitinho. Caso você ache que fica um pouco repuxando, ou tá ficando larguinho, tá? Mais frouxo o seu trabalho, eu vou falando pra vocês o que pode ser feito. Vamos iniciar aqui fazendo o anel mágico, deixando uma sobra de fio pra fazer um arremate. Prende ele aqui. Vamos passar por cima desses outros dois dedos, fazendo um X e segura. Vem com a agulha dessa maneira. Por baixo do fio da frente, busca o de trás, faz um giro, busca o fio do novelo e passa dentro dessa alcinha. Aqui já está pronto o anel mágico. Vamos puxar essa alcinha para diminuir o tamanho, fica mais fácil da gente trabalhar. Ajusta esse nó. Na primeira carreira, a gente vai trabalhar dentro do anel mágico 12 pontos baixos. Então, é necessário que você faça esses pontos baixos mais frouxinhos, tá? Não aperta muito esse fio para não ficar difícil de você trabalhar a segunda volta, ok? Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pode fazer bem larguinho, tá? Vamos ajustar aqui esse anel mágico, só um pouquinho, tá? Pra gente fechar aqui a carreira, depois a gente ajusta totalmente. Vamos entrar dentro desse primeiro ponto baixo. Vou ajustar aqui, com um ponto baixíssimo, para finalizar a carreira. Está pronta a primeira, depois a gente ajusta, tá? Vamos subir aqui 1, 2, 3 correntinhas para iniciar a segunda volta. Entra dentro desse mesmo ponto baixo e vamos fazer mais um ponto alto. Vamos pro próximo ponto baixo e vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2. No próximo, 2 pontos altos. Na segunda carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos altos em cada ponto baixo. Então, se a gente fez 12 pontos baixos, na segunda carreira, a gente vai ter 12 pontos, ou 24 pontos altos, tá? Em cada ponto baixo aqui, faremos 2 pontos altos. Eu vou terminar minha volta, no final eu venho com vocês. Cheguei aqui no final, deixei o último ponto alto para fazer com vocês. Eu vou entrar aqui no mesmo ponto de base. A gente vai fazer esse ponto alto sem alongar ele muito, tá?
Não alonga muito assim, para não fazer um buraco entre eles. Então, a gente vai fazer ele um pouquinho mais baixo. Você ajusta ele um pouco. E aqui, a gente vai deixar uma alcinha aqui. Vamos puxar, fechando esse anel mágico totalmente agora. Agora, aqui, a gente vai ajustando, porque tem muito ponto baixo lá. Aí, ele vai ficando todo emborcadinho. A gente vai arrumando ele aqui agora. Pra finalizar aqui, a gente vai fazer ponto alto falso. Então, deixa ajustada aqui essa alcinha. Não vamos pegar aqui na terceira correntinha que a gente fez pra dar altura, vamos no segundo ponto alto. Entrar de trás pra frente aqui, pegando as duas alcinhas dele, ok? Vamos puxar essa alcinha, levando ela lá pra trás. Aqui. Agora, você não deve puxar muito aqui, ó, tá? Deixar ele, porque senão fica feio e também vai dificultar de você trabalhar aqui na segunda carreira, porque a segunda carreira aqui que a gente vai fazer um ponto alto também, tá? Pra continuar. Então, você não puxa demais, você deixa ele ajustadinho aqui. Vamos puxar agora essa alcinha, diminuindo o tamanho dela. Deixa ela só um pouquinho aqui. Aqui, gente, ó, quando a gente trabalha ponto alto falso, pra quem nunca fez, fica um relevinho na parte de trás, tá? Mas ainda assim, é melhor fazer dessa forma, porque o trabalho fica mais bonito pela frente, tá ok? Então, aqui, eu deixei alongado aqui um pouquinho só. Vamos entrar dentro desse mesmo ponto alto aqui, que a gente entrou agora, puxou essa alcinha. Vamos entrar aqui. Busca o fio lá do novelo. Ficamos com 2 alças na agulha. Alonga aqui um pouquinho. Tira dessa primeira. Ficamos com 2. Agora, você tira das 2. E faz uma correntinha. Aqui está pronto um falso a ponto alto, ok? Agora, aqui a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Então, a gente vai entrar dentro desse mesmo espaço e fazer mais um ponto alto. Então, ficamos com 2. Vamos direto pro próximo ponto de base e fazer um ponto alto. No próximo, um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, um sozinho. Então, a terceira carreira, a gente vai trabalhar dessa forma. Vai fazer um aumento, no próximo, um ponto alto, sozinho. No próximo, um aumento, no próximo, um ponto alto, sozinho. Assim, a gente vai fazer a volta toda. Cheguei aqui no final, deixei para fazer o último ponto com vocês também. Aqui, ó, é onde eu falei para vocês que não podia puxar muito, que a gente vai entrar aqui agora e fazer o nosso ponto alto. Ó, de todo jeito ele já fica um pouquinho mais apertadinho, tá? Por isso que a gente não pode puxar ele muito. Então, vamos entrar aqui e fazer da mesma forma que a gente fez o outro, um pouquinho mais baixo, para não fazer um buraco entre eles. Entra aqui, faz ele mais baixinho, puxa um pouquinho. Vamos finalizar a terceira carreira com um falso ponto alto também, tá? Então, a gente alonga aqui esse fio, não trabalhamos no primeiro que a gente fez, vamos pro segundo, colocando a agulha de trás pra frente, pegando as 2 alcinhas lá do topo do ponto alto. Leva essa alcinha lá pra trás agora. Puxa só um pouco, não vamos puxar totalmente, muito forte aqui, ok? Pra gente fazer os próximos aqui, o próximo ponto alto. Vamos ajustar um pouquinho essa alcinha. Agora, aqui, a gente vai começar a quarta carreira. Vamos fazer da mesma forma, tá? Volta aqui onde a gente colocou essa alcinha. Busca o fio do novelo. Puxa aqui só um pouquinho. Vamos tirar da primeira alcinha. Laça e tira das 2 últimas e faz uma correntinha. Está feito o nosso falso ponto alto.
Como eu disse pra vocês, tá vendo o relevo aqui? Ele fica mesmo, tá? Mas aqui na frente fica perfeito. Agora, a gente vai trabalhar mais um ponto alto aqui nessa mesma base. Aqui a gente já tá fazendo a quarta carreira, tá? 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um aumento. Ou seja, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Essa é a sequência da quarta carreira, tá? Então, a gente vai fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, uma sequência de 2 pontos altos aqui, um para cada ponto de base. No próximo, um aumento. Se você prestar atenção aqui, os aumentos vão ser feitos debaixo do segundo ponto alto da carreira anterior, onde tem um aumento, tá ok? Então, eu vou fazer a minha volta e no final eu venho com vocês. Cheguei aqui no final, deixei o último ponto para fazer novamente com vocês, da mesma forma que a gente vem trabalhando, tá? Vamos entrar aqui. Opa. Entra aqui. Vamos fazer esse ponto alto mais frouxinho. Deixa eu ajustar ele um pouco mais. E vamos fechar ele aqui agora, fazendo um ponto alto falso, da mesma forma, tá? Não vamos trabalhar aqui nesse ponto alto falso primeiro, vamos pro segundo, de trás pra frente, com a agulha, pegando as duas alcinhas. Vamos levar esse fio lá pra trás. Vamos puxar aqui um pouquinho, só pra ajustar. E assim, a gente finaliza a quarta carreira. Entra aqui dentro dessa alcinha, busca o fio do novelo, alonga um pouquinho, tira da primeira alça, tira das duas últimas e faz uma correntinha. Aqui está pronto o nosso ponto alto. Aqui agora a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de separação, laço o fio, pula um ponto da base, vamos no próximo e vamos fazer um ponto alto. Já estamos na quinta carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço fio, pula um ponto da base no próximo, faz um ponto alto. Essa é a sequência da quinta carreira, tá? É bem tranquila. A gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas de separação, pula um ponto da base no próximo, faz um ponto alto. A gente vai seguir assim a carreira toda. Eu vou finalizar a minha, no final eu venho com vocês. Cheguei aqui no final, vou finalizar com vocês aqui e explicar que todas as vezes que a gente for finalizar essas carreiras de alcinhas, assim, de correntinhas, a gente finaliza com um ponto alto. Então, será assim, ó. A gente faz um ponto alto, 3 correntinhas para equivaler a um ponto alto, né? Então, se eu tenho 5 correntinhas de separação, eu vou fazer somente 2 agora. 2, laço o fio e vem aqui naquela primeira correntinha que a gente fez por cima do ponto alto, não é a 5, tá? A gente fez um falso ponto alto aqui com uma corrente no topo. Então, a gente vai entrar nessa corrente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa correntinha que a gente fez aqui do topo, do ponto alto falso, a gente vai entrar aqui. Ela fica mais enjoadinha da gente entrar com um ponto alto aqui, tá? Ó, um ponto alto. Ajusta aqui um pouquinho. Assim, a gente alcança o mesmo resultado aqui das alcinhas, ok? Sempre em todas as carreiras de alcinhas de correntinhas, a gente vai finalizar dessa maneira. Se você tem costume de fazer 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, então você faz 3 correntinhas aqui e faz seu ponto alto. Como eu uso 3, eu faço somente 2
e faço um ponto alto aqui, ok? Então, vamos continuar começar a nossa sexta carreira. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vamos, aqui a gente tem 5. Então, a gente vai na do meio, que é a terceira. 1, 2, 3. Entra dentro dela. Ó, eu entro pegando as duas, ó. Essa alcinha da frente, eu entro dentro dela. Não pego a de trás, a de cima aqui, tá? Eu não entro porque, às vezes, ela fica um buraquinho aqui. Eu não gosto muito do resultado, não. Mas isso fica a seu critério, tá? Eu gosto de pegar essa aqui, ó, e faço aqui um ponto baixo. Ajusto o ponto baixo e vamos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos na terceira da próxima alcinha e vamos fazer um ponto baixo. Ajusta. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos na terceira correntinha com um ponto baixo e ajusta. Então, essa é a sequência da sexta carreira. Cheguei aqui no final, então vamos finalizar da mesma forma que a gente finalizou aqui, tá? Vamos fazer somente 2 correntinhas, laço o fio, vem no topo desse ponto alto que a gente fez para finalizar a carreira anterior e vamos fazer um ponto alto. Esse ponto alto aqui, é bom você fazer ele um pouquinho mais alongado, para as alcinhas não ficar muito menor, tá? Diferente das outras. E nem muito longo, para ficar muito maior. Então, você vai ajustando conforme o tamanho das outras, para ficar bem bonito aqui essa alcinha, tá? Ajusta aqui um pouquinho, ok? E assim, a gente finalizou a sexta carreira. A sétima carreira é a repetição das anteriores. A gente vai usar 5 correntinhas. Então, aqui, ó, como aqui a gente, a carreira de correntinha também, dessas alcinhas, da mesma forma, você pode fazer adaptação aqui conforme necessário. Se você vê que tá precisando, seu ponto é muito frouxinho, então, você acha que 5 correntinhas ficou muito para você, você diminui. Se 5 correntinhas ficou pouco para você e seu trabalho tá repuxando demais, você aumenta. Aqui, o que eu fiz? O seguinte, eu fiz essas correntinhas com numeração ímpar, tá? 5 correntinhas, todas ímpar. Se a gente fizer aumento e você for fazer aqui esse detalhe da mesma forma que eu fiz, com ponto baixo na correntinha do meio, você vai usar o aumento em número ímpar. Se você fez 5, você aumenta usando 7, tá? E assim, da mesma forma, você vai fazer a diminuição. Agora, se você não quiser achar que 7, por exemplo, ficou muito, você faz 6. Só que aí você não vai poder pegar a correntinha do meio, porque tá em numeração par, né? Então, em vez de você pegar na correntinha, você envolve a correntinha toda e faz um ponto baixo, ok? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Em vez de você fazer 5 correntinhas, você faz 4. Numeração par. Então, se eu fiz 4, 1, 2, 3, 4. 4 aqui, 4 na anterior. Então, vamos supor que eu tenho 4 correntinhas aqui. Não vai ter como eu fazer da mesma forma que eu tô fazendo a minha aqui. Não vai ter como você fazer, pegar na correntinha do meio. Porque senão vai ficar 2 correntinhas aqui, você usa a terceira, vai ficar sobrando uma. Então, se você achar necessário, assim, você não entra na correntinha, você envolve todo esse espaço e faz um ponto baixo, tá? Aí, você faz dessa maneira, ao invés de fazer do jeito que eu tô fazendo. Eu fiz esse detalhe aqui, justamente para ter essa diferença, que tem uma diferença aqui, entendeu? Tá vendo? Que ele fica sobrando aqui, ó, fica mais cheinho. Mas se você achar necessário essas mudanças, alterações nas correntinhas, você faz dessa forma. Se você for usar as correntinhas numeração par, tá? Senão, você aumenta a numeração ímpar e continua fazendo da mesma forma que eu tô ensinando aqui, que é o padrão dele, tá? Que eu fiz dessa forma. Então, vamos continuar fechando aqui a sexta carreira de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Pego aqui.
no terceiro ponto alto, terceira correntinha, e faz 2 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto anterior, finalizando a 6ª carreira, ok? Então, eu acho que deu para compreender direitinho, né? Se você tiver dúvida, volta o vídeo e vê de novo o que eu expliquei para você aqui agora, ok? Vamos continuar fazendo agora a 7ª carreira, que é a repetição. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Opa. Vamos aqui na terceira corrente, entra dentro dela e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Terceira corrente, entra dentro dela e faz um ponto baixo. Então, a 7ª carreira é a repetição das anteriores. Cheguei aqui no final, vamos finalizar essa carreira da mesma forma aqui, fazendo 2 correntinhas, laço o fio, vem no topo desse ponto alto anterior que a gente fez para fechar a carreira e faz um ponto alto. Finalizamos a 7ª carreira. A 8ª, a repetição de todas, tá? Então, a gente vai subir aqui 5 correntinhas também. E vamos lá na terceira correntinha e fazer um ponto baixo. Então, eu não vou nem esticar, porque para não ficar muito longo aqui o vídeo, você vai fazer a 8ª carreira da mesma forma aqui, tá? E do jeito que eu te expliquei anteriormente. Se tiver repuxando, você aumenta 2 aqui, ou uma, e faz um ponto baixo envolvendo a alcinha toda, tá? Como eu expliquei anteriormente. Eu vou fazer a minha e no final eu volto. Cheguei aqui no final, vamos finalizar a 8ª carreira da mesma forma que a gente vem trabalhando. 2 correntinhas, laço o fio, faz um ponto alto nesse ponto alto aqui. Opa. Um ponto alto. Finalizamos a 8ª carreira, ó. Pro meu ponto, deu certinho essa sequência, tá? Aí, você vai adaptando aí conforme a necessidade do seu trabalho. Vamos começar a 9ª carreira. Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos na terceira correntinha aqui, a do meio, fazendo um ponto baixo. Aqui não precisa de apertar ele, porque agora a gente vai fazer esses pontos picôs aqui, tá? A gente vai usar agora essas 2 alcinhas de cada ponto baixo. Um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, entra aqui pegando as 2 alcinhas do ponto baixo e vamos fazer um ponto baixo. Já segura ele que a gente vai usar nas próximas. 1, 2, 3, 4 correntinhas, volta pegando as 2 alcinhas daquele ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas, entra e faz um ponto baixo. Vamos entrar aqui onde a gente colocou aqui no ponto do meio, colocou um ponto baixo, a gente entra e fecha aqui agora com um ponto baixo. Ajusta. 1, 2, 3, 4 correntinhas, entra na terceira correntinha aqui da próxima alcinha e repete. 1, 2, 3 correntinhas, aqui fez um ponto baixo, 3 correntinhas, pegando as 2 alcinhas do ponto baixo agora, vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, entra nas 2 alcinhas, faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, entra pegando as 2 alcinhas e faz um ponto baixo. Volta naquela terceira correntinha com um ponto baixo. E 1, 2, 3, 4 correntes. Essa é a sequência da 9ª carreira, tá? Então, aqui, a gente vai fazer 4 correntinhas, entra na terceira correntinha, que é a do meio. Como eu disse, se você fez envolvendo a alcinha toda, você entra no ponto baixo que você fez,
tá? Fazendo esse ponto picô. Então, a gente entrou aqui na terceira, faz um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo para finalizar. Esse com 4 correntes e esse com 3 novamente. 4 correntinhas de separação entre eles e faz a volta toda repetindo, tá? Eu vou finalizar o meu aqui no finalzinho, eu venho para mostrar para vocês. Cheguei no final da minha carreira, já fiz aqui o último ponto picô no topo daquele ponto alto que a gente vem fechando as carreiras, tá? Então, aqui eu fiz o ponto baixo, vamos ajustar, já cortei meu fio, tá? Aqui a gente vai fazer uma correntinha, ajusta ela e vamos puxar esse fio para fazer o arremate desse fio agora. Usando a agulha de tapeceiro, a gente vai entrar aqui, ó, na primeira correntinha ao lado do ponto alto, entra dentro dela, pegando lá a ponta do topo do ponto alto, aqui, ó. Entra no meio, pega a alcinha do ponto alto, levando esse fio lá pra trás agora. Aqui a gente puxa. E vamos fazer o arremate dele aqui agora, caminhando por alguns pontos aqui, por algumas alcinhas. Aí, você faça da sua maneira, tá? O arremate. Eu gosto de fazer nozinho. Aí, agora aqui, eu vou diminuir o tamanho dele aqui, fica mais fácil. Eu vou separar esses fios aqui. Eu vou pegar uma parte dele, vou entrar num ponto, pegando algumas alcinhas do ponto de baixo lá. E aqui agora eu vou fazer um nó. O primeiro eu não aperto muito, tá? Pra não repuxar. Aí eu faço 3 ou 2, dependendo, se não precisar de... pra não ficar à mostra, né? 3 nozinhos, junto os 2 fios. Agora eu vou esconder esse nozinho aqui. Vou finalizar ele aqui agora, cortando. Esse do início a gente faz da mesma maneira, tá? Passando por alguns fios, separo no meio e faço um nozinho. Aqui é bem discretinha aquela relevinho que eu falei pra vocês que ficam, né? Do ponto alto falso. Então, aqui está pronta o miolinho do nosso americano, tá? Então, agora a gente vai fazer a troca de fio para começar a 10ª carreira. Então, vamos iniciar a 10ª carreira. Já estou aqui com meu fio verde candy. A gente vai trabalhar agora na alcinha que formou aqui das correntinhas desse ponto picô, tá? Bem aqui no meizinho a gente vai entrar. Então, aqui vamos fazer ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo falso. Faz uma volta no fio com a agulha, entra lá dentro dessa alcinha que formou aqui, bem no topo. Esse primeiro ponto baixo, não precisa de ajustar ele, tá? Pra não ficar difícil da gente finalizar a volta, porque de todo jeito já fica um pouquinho mais difícil. Então, deixa ele frouxinho, depois a gente ajusta aqui nesse fiozinho, tá bom? Aqui agora vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vamos lá no próximo topo aqui do ponto picô, faz um ponto baixo. Aqui a gente ajusta para ficar bonito o ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vamos no próximo e faz um ponto baixo. Essa é a sequência da 10ª carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto baixo. Então, eu vou finalizar a minha aqui. A gente vai trabalhar pontos baixos no topinho dessa correntinha que formou o ponto picô, com separação de 6 correntes. Eu vou fazer a minha e no final eu volto. Cheguei aqui no final, vamos entrar aqui dentro desse ponto baixo inicial com um ponto baixíssimo, finalizando assim a 10ª carreira.
Agora, aqui, você pode puxar essa alcinha para ajustar aquele ponto baixo inicial, aquele ponto baixo falso. Depois, você prende esse fio fazendo o arremate dele. Para iniciarmos a 11ª carreira, a gente vai trabalhar pontos baixos aqui dentro dessa alcinha, tá? Então, eu vou entrar aqui na primeira correntinha, pegando só a alcinha da frente, ajusta aqui um pouquinho para não repuxar, alongo, né? Entra nessa primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Se você tem costume de já entrar fazendo ponto baixo, faça da sua forma, tá? Só atentar para não ficar repuxando. Aqui, a gente vai fazer 5 pontos baixos. Esses pontos baixos, é bom que você faça ele bem frouxinhos, tá? Assim, porque como nesse trabalho tem muitos pontos baixos, se você apertar demais, vai ficar difícil de você trabalhar as próximas carreiras, ok? E também corre o risco de você fazer ele muito apertado e ele ficar repuxando seu trabalho, ficar amontoando, tá bom? Então, faça ele frouxinho, de uma forma que ele fique bonito, mas mais larguinho. Então, eu já fiz 3, 4, 5. Vamos direto pro próximo espaço, repetir isso aqui. Ó, bem frouxinho, principalmente aqui, tá? Entre um espacinho e outro, se você apertar demais, seu trabalho vai ficar montuado assim, vai ficar muito juntinho. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a repetição da 11ª carreira, tá? Ó, você tá vendo que ele já fica um pouquinho, então a gente já vai ajustando toda a carreira que a gente fizer, tá? Porque carreiras de pontos baixos, ela tende a ficar toda engomadinha, todas juntinhas, assim, montuadinho. Então, a gente já vai ajustando cada vez que fizer a carreira, tá? Então, eu vou finalizar a minha aqui, bem no finalzinho eu venho com vocês e você vai seguindo essa sequência de 5 pontos baixos direto em cada alcinha. Cheguei aqui no final da carreira, hora pra vocês verem, ó. A gente vai fazendo, ele vai emborcando dessa maneira, tá? Então, por isso que todo trabalho a gente tem que, ó, ir ajustando os pontinhos, colocando eles no lugar, tá? Pra deixar ele bem assentadinho. Principalmente, como eu disse, pontos baixos. Porque os pontos baixos, ele tende a emborcar. Tá? Ó, já consertou. E assim a gente vai fazendo cada volta, que a gente vai ajustando toda a carreira, a gente vai ajustando esses pontos baixos. Então, vamos lá. Finalizar a 11ª carreira. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, aqui parece um ponto, mas não é aquela correntinha que eu fiz pra entrar dentro do espaço, tá? Ponto baixíssimo, correntinha não. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos entrar no primeiro aqui, do 5, com um ponto baixíssimo, finalizando assim a 11ª carreira. Segundo ponto baixo, a gente vai entrar dentro dele aqui e já vai fazer um ponto baixo. Entra novamente no mesmo espaço e faz outro ponto baixo. Então, aqui a gente tem 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Não aperta, tá? Da mesma maneira que a próxima carreira é também de pontos baixos. Então, aqui a gente ficou com 4, porque a gente fez um ponto baixíssimo e não utilizou. Então, em todos os 4 pontos baixos aqui, a gente vai fazer aumentos, ou seja, 2 pontos baixos para cada ponto baixo da carreira. Ok? Então, a gente vai ficar aqui em cada, vamos chamar de bloquinho, cada bloquinho, a gente vai ficar com 8 pontos baixos nessa 12ª carreira. Vamos direto aqui, não vamos utilizar o primeiro ponto baixo. Lembra que a gente fez ponto baixíssimo aqui, não utilizou ele. Então, não vamos utilizar em todos os bloquinhos o primeiro ponto baixo, vamos direto para o segundo. Já fazendo
ponto baixo, 2 pontos baixos para cada ponto baixo aqui, 1, 2, em todos eles, sem apertar, tá? Não esquece, para não ficar repuxando demais seu trabalho. 2. Vamos pro próximo bloquinho, não vamos utilizar esse ponto baixo, vamos pro próximo, pro segundo. E vamos seguir essa sequência. Cheguei no final da carreira, eu já ajustei aqui um pouquinho, tá? O meu trabalho. Eu vou ficar repetindo isso pra você aqui toda a carreira, tá bom? A gente tem que fazer esses ajustes em todo o trabalho, principalmente nesses que usa muito ponto baixo, que ele tende a emborcar, tá? Se você vê o seu trabalho emborcando, não se desespere, é só ajustar ele, ok? Então, vamos aqui finalizar a 12ª carreira. Nesse primeiro ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Para iniciarmos a 13ª carreira, a gente vai entrar no segundo ponto baixo, fazendo um ponto baixo. Então, a gente alonga um pouquinho aqui para não ficar repuxando, entra no segundo ponto baixo e faz um ponto baixo. Aqui agora a gente vai trabalhar 2 pontos baixos em cada um desses aqui até chegar nesse penúltimo. Nesse penúltimo a gente vai fazer somente um. Então, vamos lá, eu fiz um aqui no segundo. No próximo, vamos fazer 2 pontos baixos. No próximo, também 2. No próximo, 2. Agora, aqui, eu cheguei no penúltimo. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Ó. A gente não trabalhou o primeiro ponto baixo, porque a gente fez um ponto baixíssimo. A gente começou a trabalhar a partir do segundo. Fizemos um ponto baixo no segundo ponto baixo da carreira anterior. Os outros a gente fez aumentos, 2 pontos baixos em cada ponto de base. No penúltimo, a gente faz um ponto baixo, como fez aqui, tá? Então, a gente não trabalha o último ponto também, ok? Aqui, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos, ok? Na 13ª carreira, 10 pontos baixos. A gente vai direto pro próximo bloquinho, não faz no primeiro ponto baixo, vai direto pro segundo, alonga aqui um pouquinho, faz bem frouxinho, vai direto pro segundo e faz um ponto baixo. E nos próximos, 2 pontos baixos em cada ponto de base aqui. 1, 2, no próximo. 2. Nesse próximo também 2. No penúltimo, a gente faz 1. Nesse último, não trabalhamos. E nem nesse primeiro. Vamos pro segundo, direto, fazendo um ponto baixo. No próximo, 2. E assim a gente vai seguindo essa sequência da 13ª carreira. Estou chegando aqui no final, deixei o último bloquinho para fazer com vocês. Vou fazer aqui o último ponto baixo desse bloquinho. Pula o último e o primeiro do próximo bloquinho. Vamos pro segundo ponto baixo e faz um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo também 2 pontos baixos. E assim a gente vai seguindo, fazendo até inteirar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse penúltimo, a gente faz um ponto baixo somente. Aqui, a gente vai entrar nesse primeiro ponto baixo do próximo bloco, com um ponto baixíssimo, para finalizar, assim, a 13ª carreira. Agora, vamos iniciar a 14ª carreira. Para isso, a gente vai percorrer aqui por esse ponto baixo com um ponto baixíssimo. E vamos pro próximo com ponto baixíssimo. Daqui, a gente vai subir 1, 2,
3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto, mais 2 correntinhas de separação. Laça o fio, pula um ponto da base no próximo, faz um ponto alto. Mais um ponto alto no ponto seguinte, no ponto de base seguinte. 2 correntinhas de separação, pula um ponto da base no próximo, faz um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laça o fio e vamos pro próximo e vamos pular. Aqui a gente não trabalha esses 2 últimos, nem os 2 primeiros do próximo bloco. Vai no terceiro e começa a sequência. Um ponto alto. Uma, 2 correntinhas de separação, pula um ponto da base no próximo, faz um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pula um ponto da base no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação entre os bloquinhos. Laça o fio. Esses 2 aqui, últimos desse bloco, a gente não trabalha, nem os 2 primeiros do próximo bloco. No terceiro, a gente entra e repete. Um ponto alto, 2 correntinhas, pula um ponto da base no próximo, faz 2 pontos altos aqui na sequência, um para cada ponto de base. 2 correntinhas de separação, pula um ponto da base no próximo, faz um ponto alto. Uma correntinha de separação entre os blocos, pula esses 2, os 2 do próximo bloco, no terceiro, repete. E assim, a gente vai seguir a 14ª carreira, tá? Cheguei no final da carreira, já fiz uma correntinha, vamos entrar aqui na terceira correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto alto, com ponto baixíssimo, finalizando assim a 14ª carreira. A 15ª carreira é a repetição da 14ª, tá? A gente vai seguir essa mesma sequência. Então, vamos lá. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto, mais 2 de separação. Vamos aqui um ponto alto em cima desse ponto alto, da mesma forma, tá? Outro ponto alto em cima desse ponto alto, 2 correntinhas de separação, um ponto alto em cima desse ponto alto, uma correntinha de separação, vamos no ponto alto do próximo bloco, repetindo toda essa sequência. Não vou esticar muito, tá? Porque é a repetição da carreira anterior, tá? Assim, eu vou finalizar a minha 15ª e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, para finalizarmos a 15ª carreira e começar a 16ª, a gente vai entrar aqui na terceira correntinha, que a gente fez para dar altura, já fazendo um ponto baixo, ok? Um ponto baixo aqui agora. Agora, a gente vai subir 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá pro último ponto alto aqui desse bloquinho e vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos aqui no primeiro ponto baixo, do ponto alto desse próximo bloco e vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Vamos para o último ponto alto desse bloquinho, fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Vamos para o primeiro, é o ponto alto na lateral aqui dele, tá? No primeiro ponto alto do bloco seguinte. Faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. No último ponto alto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. No primeiro ponto alto do próximo bloco, um ponto baixo. Essa é a sequência da 16ª carreira.
Cheguei aqui no final, vamos entrar naquele primeiro ponto baixo que fizemos, com um ponto baixíssimo, finalizando assim a 16ª carreira. A 17ª carreira, a gente vai trabalhar pontos baixos dentro do espaço de corrente. Então, eu vou entrar aqui na primeira correntinha, pegando só a alcinha da frente. Vou fazer um ponto baixíssimo, e assim eu estou dentro do espaço. Vamos trabalhar aqui da mesma maneira, tá? Pontos baixos mais larguinhos, para não repuxar o seu trabalho. Vamos fazer aqui 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui a gente vai passar por cima dessa, tá? E vamos pro próximo espaço de 8 correntes, fazer a repetição de 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 correntinhas, vai pro próximo espaço de 8 correntes e faz a repetição, ok? Assim, a gente vai fazer a 17ª carreira. Nos espacinhos de correntes, 7 pontos baixos, 3 correntinhas de separação entre um bloquinho e outro. Eu vou finalizar o meu aqui, agora eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final, vamos finalizar aqui no primeiro ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Assim, terminamos a 17ª carreira. A 18ª, a gente vai começar a trabalhar a partir do segundo ponto baixo. Pessoal, esse barulhinho que vocês já devem estar escutando aí é a chuvinha, tá? Nós estamos em época de chuva, tá chovendo, começando a chuvinha aqui. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar a partir do segundo ponto baixo, entra aqui e faz um ponto baixo, volta e faz mais um ponto baixo. Aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto baixo aqui. Só não vai fazer no primeiro e no último. Então, aqui nessa carreira, a gente vai ficar com 10 pontos baixos, tá? Então, vamos lá, já fizemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a gente vai fazer uma correntinha, vem nessas 3 correntinhas que fizemos, vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha, e agora a gente vai repetir o que fizemos aqui, tá? Fazer a repetição agora. Então, a gente não trabalha o primeiro ponto baixo, vai para o segundo e começa a fazer 2 pontos baixos para cada ponto baixo aqui, até inteirar os 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No último ponto baixo, a gente não faz uma correntinha, um ponto baixo envolvendo aquela correntinha anterior, uma correntinha e repete. Não faz no primeiro, a partir do segundo, a gente faz essa sequência. Essa é a 18ª carreira. Cheguei aqui no final, eu vou fazer a troca de fio, que eu vou usar o pink para fazer esse detalhe aqui, tá? Já cortei meu fio, fiz a última correntinha, vamos tirar aqui da agulha e usar a de tapeceiro. Aqui a gente vai pegar aqui as 2 alcinhas do primeiro ponto baixo, entra dentro delas, volta aqui naquela correntinha e passa essa agulha lá no primeiro ponto baixo, onde a gente começou, levando esse fio lá pra trás. Vamos ajustar. Pronto. Agora, aqui a gente faz o arremate. Estou aqui com meu fio pink para fazermos a 19ª carreira e última, que é essa do acabamento aqui, tá?
Essa carreira, ela é toda de pontos baixíssimos aqui, e aqui é ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar nessa carreira, não é pegando as duas alcinhas do ponto, tá? A gente vai trabalhar pegando somente a de trás, para fazer esse detalhe aqui, ok? Então, vamos lá, a gente vai fazer uma volta aqui na agulha, na linha, vamos envolver todo esse ponto baixo, laço o fio, ficamos com duas alças. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo, ajusta, que vai ficar duas alcinhas aqui, você sempre arruma pra ficar bonitinho, tá? Pra fazer esse detalhe aqui. Daqui agora, a gente vai seguir fazendo pontos baixíssimos. Aqui a gente fez, ó, ponto baixo, uma correntinha em cada lado dele. Essas correntinhas a gente não vai trabalhar, tá? Isso aqui foi pra dar espaço. Então, a gente vai envolver com um ponto baixo, o ponto baixo anterior. Vamos na alcinha de trás do primeiro ponto baixo em todos, tá? Vamos aqui no primeiro, vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixíssimos. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui vamos subir uma, duas correntinhas. Vamos no próximo ponto baixo, pegando somente a alcinha de trás, e vamos fazer ponto baixíssimo aqui. Seguir a sequência pelos últimos 5 pontos, tá? 2, 3, 4, 5. Aqui a gente chegou naquela correntinha, a gente não trabalha essas duas, tá? Envolve todo o ponto baixo com um ponto baixo. Aqui a gente ajusta, separando ela. E vamos no ponto baixo seguinte, fazendo os pontos baixíssimos, tá? Da mesma forma, 5 iniciais, 3, 4, 5. Aqui é bom você contar 5 iniciais mesmo, para você não fazer esse detalhezinho aqui com as duas correntes, tá? Tem que ficar bem no meio, ok? Do bloquinho. Então, fez os 5 pontos baixíssimos, aqui você já sobe duas correntes. Aí, você desce, voltando em todos os pontos baixos da carreira anterior, fazendo ponto baixíssimo, pegando somente a alcinha de trás. Ok? E aí, lembrando que a gente não trabalha aquelas duas correntinhas que estão cada uma de um lado do ponto baixo. Aqui. Chegou, a gente vai envolver esse ponto baixo com um ponto baixo. Envolver ele todo. E assim a gente vai seguindo até o final, ok? Eu vou fazer o meu aqui, fica um detalhe bem bonito. Vou fazer o meu, quando chegar aqui eu já volto com vocês. Estou chegando aqui no final, deixei o último bloquinho para fazer com vocês. Aqui eu já fiz o último dos 5 pontos baixíssimos. Agora, vamos envolver todo esse ponto baixo. E falar uma coisa para vocês, que se você... Ó, o meu ficou perfeito aqui, tá? Se você vê que precisa de fazer uma correntinha aqui, tá? Entre esse ponto baixo, você pode fazer, tá? O meu não ficou repuxando, então, se o seu estiver repuxando, você pode fazer. Não vai alterar. Você vai ver na medida que o seu trabalho estiver emborcando, à medida que você vê que precisa, tá? Então, aqui eu envolvi todo o ponto baixo anterior com um ponto baixo. Vou lá no primeiro ponto baixo e faço ponto baixíssimo. Aqui, vocês estão vendo que eu não estou puxando meu fio. Não pode puxar, tá? Faz bem, com a mão bem leve, para não repuxar. 1, 2, 3, 4. Eu acho bem importante também contar os 5 primeiros aqui, para não correr o risco da gente fazer esse biquinho aqui torto, né? Duas correntinhas. Agora, a gente volta fazendo pontos baixíssimos por todos os pontos baixos. Pronto, chegou aqui no final. Eu corto meu fio
Vou usar agora a agulha de tapeceiro. Aqui agora. Vamos pegar primeiro ponto baixíssimo aqui, as duas alças. Entra nele, nessa última aqui também. E volta lá naquela primeira que a gente colocou a agulha agora, levando esse fio lá pra trás. Ajusta aqui, que essa aqui vai ser o topo do ponto baixo. Pronto. Aqui agora a gente faz o arremate do fio, tá? E daquele que a gente começou fazendo ponto baixo falso. Pronto, gente, terminei a minha peça, o americano de crochê azaleia. Já fiz o arremate do meu fio lá atrás. Então, aqui, se você achar necessário, você coloca os pontos no lugar agora, como eu explico, tá? O meu, como vocês podem ver, nem precisa, tá? Eu não mexi nele mais, tá ok? Eu vou fazendo durante o processo de produção da peça. Por isso que eu falo sempre para vocês e repito a importância de você ir ajustando a sua peça à medida que você faz as carreiras, tá? Para você deixar cada ponto no lugar, ela já vai tomando forma, tá? Espero que vocês tenham gostado desse modelo, tenham gostado também da videoaula, que tenha ficado de fácil entendimento para vocês. E não se esqueçam, tá, de deixar o seu joinha, isso ajuda muito no crescimento do canal. E comentem, tá? O feedback de vocês é muito importante para que eu faça cada vez melhor, tá? Compartilha com quem você acha que vai gostar. Eu vou deixar aqui, como eu disse na descrição do vídeo, todos os detalhes, tá? Dessa peça, as cores que foram utilizadas, peso, tamanho, ok? E vou deixar também o link lá do Instagram, para você que não me segue, me acompanhar por lá também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.